Estamos sob ataque, e é um ataque feroz, muito feroz. Ataque a quê? A diversos assuntos, mas o que tem me incomodado e me tem trazido muita preocupação é o ataque que a instituição familiar tem sofrido. Poxa, mais um que está falando sobre esse assunto. Sim, mais um que está falando sobre esse assunto, e que Deus possa levantar muitos irmãos e irmãs com este mesmo encargo, exatamente como ele já tem feito. E quanto mais pessoas puderem falar sobre esse assunto dentro do ponto de vista bíblico, da cosmovisão cristã, melhor. Quanto mais esses assuntos puderem ser manifestados no público cristão, nos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, de modo que cada casa, cada família possa corrigir aquilo que precisa de correção. O assunto que vem ao meu coração hoje é especificamente a relação Adão e Eva, a relação homem e mulher, a relação esposo e esposa, certo? Temos sofrido muitos ataques e é impossível a gente caminhar se nós não nos atentarmos para esses ataques. Por que eu falo que é impossível? Porque fatalmente, na medida que os dias vão avançando, menos esses assuntos que estão e que repousam no coração de Deus vai ter a devida importância na minha vida cristã. E se a instituição do matrimônio, do casamento, for uma instituição em decadência de fato, ao ponto dela assumir, o que eu não acredito que realmente vai acontecer, a expressão pública da fé cristã ela vai se tornar cada dia mais estéril, o que já tem acontecido há muitos anos, né? Nós temos visto a caminhada de muitos irmãos e irmãs que ganharam muita notoriedade e têm ganho muita notoriedade no público cristão, por meio dos seus trabalhos, mas receberam como consequência o prejuízo dentro de suas próprias casas e famílias. Irmãos e irmãs que caminham e caminharam diante do Senhor acabaram, de alguma maneira, recebendo prejuízos muito grandes, perdendo seus próprios filhos. Isso é muito pesado. Bem, eu me chamo Leonardo Oliveira e eu queria te chamar a atenção para algumas coisas muito importantes, ok? Cresci num lar cristão, dentro de um ambiente de igreja, como comumente falamos, e ouvi muitas coisas. Minha família sempre foi muito envolvida no ambiente eclesiástico, sempre foi muito envolvida. Minha família era aquela típica família que saía no final do culto do domingo à noite, na raspa do tacho, como a gente costuma dizer aqui na nossa região, ou seja, quando todo mundo já tinha ido embora. Minha família era a última a sair. Meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos, eu sou o caçula desses 4. E vivemos essa experiência ao longo dessa nossa jornada cristã. É interessante que eu cresci ouvindo que filhos de pastores, eles são os piores. É triste, isso é muito ruim. E isso muito me inquietou desde pequeno. Por quê? Porque na prática era muito o que nós víamos. Graças a Deus, muitos jovens filhos e filhas de pastores que nós conhecemos, que davam muito trabalho na adolescência e na infância, alguns deles, graças a Deus, encontraram o caminho do Senhor, voltaram-se para o Senhor, mas não sem deixar muito prejuízo por um tempo. E graças a Deus, alguns deles têm servido, têm caminhado e têm sido ali também base onde pastoreiam, congregam e tudo mais. Entretanto, muitos ficaram pelo caminho. Muitos receberam o prejuízo daquele processo. Alguns ficaram marcados definitivamente. Por exemplo, se você for pensar em relacionamentos, muitos entraram em relacionamentos equivocados, acabaram se limitando ministerialmente, ou alguns não se limitaram ministerialmente, mesmo biblicamente estando limitados, o que é ainda muito pior. De alguma maneira, todos esses comportamentos e todas essas relações acabam trazendo prejuízo para aquilo que a Bíblia chama de casamento. Para aquilo que não somente, eu não quero dizer somente a Bíblia chama, porque a Bíblia chama, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Entretanto, eu gosto de endereçar isso de maneira ainda muito mais direta. Deus
manifesta uma opinião a respeito de casamento, porque ele pensou sobre isso. Foi ele quem estabeleceu. E é importante a gente pensar isso desde a origem do mundo. Desde o que foi descrito em Gênesis, a gente precisa compreender o que é que Deus pensou, quais foram as suas percepções, seus desejos, seus anseios. E eu e você, como filhos fiéis do Senhor, devemos desejar o desejo dele, do nosso Pai eterno, do nosso Senhor amado. Qual é o desejo de Deus a respeito do matrimônio? Porque se há no meu coração uma inclinação honesta e sincera de obediência à sua palavra e à sua vontade, haverá também uma disposição, uma disponibilidade em nossos corações, seja do meu lado, como marido, seja da minha esposa, uma disposição e uma disponibilidade para fazer aquilo que ele quer e corrigir aquilo que precisa de correção. É de extrema importância falar isso e é de extrema importância considerar isso. Tá? O que tem trazido, o que é que tem influenciado a geração atual, o que é que tem influenciado você a pensar em casamento do modo como você pensa? E aqui eu quero somente colocar uma pergunta retórica. Preciso que você reveja seus conceitos sobre casamento. Repito, tem muita gente falando sobre isso, mas é importante a gente pensar. Eu quero estabelecer aqui, ou ver diante das Escrituras, o estabelecimento de princípios pelos quais o Senhor nos norteia, a fim de que esses princípios se adequem a cada família que o Senhor estabeleceu. Esses princípios são basilares. Eles estabelecem o modo que cada família vai caminhar, sendo que no final das contas, todas elas vão acabar expressando o que o próprio Deus quer. Dentro das suas próprias características, porque as pessoas não são iguais, né? As pessoas não têm a mesma personalidade, não têm o mesmo temperamento, não têm a mesma história, vale lembrar disso. Alguns viveram experiências muito difíceis na infância, outros na vida adulta, outros viveram experiências tranquilas, cada qual na sua própria característica. Mas eu queria provocar você a pensar o que é que tem levado, o que é que tem conduzido você a pensar em casamento da maneira como você pensa. E durante muito tempo, acredite nisso, não seja ingênuo. Muito tempo, o que formatou a nossa maneira de ver casamento é estritamente a mídia. A comunicação midiática, seja ela por meio de notícias, o que eu acho que influenciou muito menos os últimos 30, 40, 50 anos, mas principalmente a indústria cinematográfica. A gente está falando de cinema, a gente está falando de novelas, de séries e tudo mais. E o nosso ambiente de Brasil, nós comemos esse alimento estragado durante muitos anos. É a indústria cinematográfica que desenhou como que os maridos devem se comportar, como que as mulheres devem se comportar, e a gente percebe gradativamente o declínio dessa percepção, tá? Ao longo de todos esses anos, do passado até aqui. E isso tem norteado muito do nosso ambiente familiar. E pior, do nosso ambiente eclesiástico. Tá? Alguns pais acabaram caminhando e dando continuidade às suas vidas de maneira mais ou menos influenciada. Mas o que mais me inquieta hoje é quando eu avalio a perspectiva dos seus filhos. O que eles pensam sobre casamento hoje? O que é que eles desejam? Eu costumo dizer que eu desejei me casar pela primeira vez quando eu notei meu pai exortando meu irmão. Os dois sentados no banco da frente do carro e eu no fundo, ouvindo meu pai dando uma bronca em meu irmão. E eu fiquei admirado daquilo porque eu percebi que naquela ação eu devia ter alguma coisa perto de 10 anos de idade, acredite nisso. E eu vi naquela ação algo tão belo, algo tão impressionante, porque eu fiz, cara, olha o que está acontecendo aqui diante dos meus olhos, diante de mim, na minha frente. Meu pai podendo corrigir, nortear meu irmão em um desacerto da parte dele. E a depender de como essa relação se estabelece, poderá haver ali um lucro ou poderá haver um prejuízo. Um ganho ou um prejuízo. Cara,
quando eu crescer eu quero ser pai. E quando eu for pai, eu preciso me conduzir da mesma maneira. Mas para que isso aconteça antes, eu preciso de um casamento. Essa admiração pelo casamento eu já tinha por conta da relação que eu via entre meu pai e minha mãe. Não era uma relação necessariamente ali shakespeariana. Eu não vi ali meu pai um profundo apaixonado e que se declarava publicamente e que, como normalmente a gente entende e acabou sendo o norte de muitos relacionamentos dos últimos 20 anos, de que o marido tem que se comportar assim, a mulher tem que se comportar assado, essas coisas elas têm sua importância. Mas muito mais do que isso, eu via um comportamento honesto, íntegro de ambos, meu pai e minha mãe, onde quer que eles estivessem. Um profundo respeito entre os dois, de tal modo que eu não ouvia nenhuma gritaria dentro de casa. Pelo contrário, eu via um pai apressado quando entrava no prédio onde nós morávamos, às 18h15, apressado porque já estava chegando o momento em que ele ia pisar os pés em casa. Eu cresci tendo a clara impressão de que aquele ambiente era o ambiente que ele gostava de estar. Saiu cedo de manhã, 6 da manhã ele já estava pegando ônibus para ir para o trabalho, e 6 horas da tarde estava voltando, e aquele era um ambiente de conforto e de aconchego. Está conosco, está com minha mãe, ao redor da mesa, algumas vezes, principalmente quando éramos muito menores, algumas vezes na segunda-feira, marcados ali pela presença dos 6 ao redor da mesa, e meu pai pegando a comida do domingo, da feijoada do domingo, do cozido do domingo, para transformar em comida. Ele misturava ali com farinha e fazia o bolinho e dava para o meu irmão mais velho, para minha irmã, para meu outro irmão e para mim, e sempre nessa sequência. Obviamente que a gente foi crescendo, essas realidades elas foram sendo alteradas, afinal de contas outros compromissos chegam, a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, mas essas coisas marcaram a nossa história. Então o desejo pelo casamento já havia no meu coração, mas também veio junto com isso o desejo de ter filhos. Muita coisa marcou a gente, mas a firmeza, meu pai sempre foi muito calado, mas a firmeza com que minha mãe manifestava suas convicções foi uma marca na vida dela. Eu falo foi porque minha mãe já faleceu. E minha mãe sempre foi muito federal, como meu irmão mais velho gostava de chamá-la, ou radical, e ela falava, pode me chamar de radical porque eu sou mesmo, porque radical vem de raiz, e minha raiz está ali, fincada na palavra de Deus. Ouvíamos isso todos os dias praticamente, e minha mãe sempre foi muito firme nas suas convicções. Então, o imaginário cristão, seja ele de perspectiva protestante ou católica, acabou sendo deformado a partir das nossas emissoras de TV aberta. Isso norteou muito da nossa educação matrimonial. Porque aquilo que a gente via em casa começou a entrar em choque com o que a gente via, por exemplo, nos filmes e nas novelas. E isso acabou trazendo muito prejuízo para nossa casa, mas para a casa de muita gente. Muita gente, sejam essas pessoas cristãs ou não. Então eu volto com a pergunta, o que modelou a sua perspectiva de casamento, de matrimônio? Me fala aí, para pensar nisso. E se há desejo do seu coração, há tempo sempre de corrigir. Há sempre tempo de corrigir. Eu queria chamar a atenção para algo muito interessante. A palavra casamento aparece nas Escrituras e ela tem a seguinte pronúncia em hebraico. Eu não sou nenhum hebraísta, portanto, vai aqui de acordo com aquilo que eu consigo manifestar. É a palavra kiddushim. A palavra kiddushim tem sua raiz na palavra kadosh, que é a palavra santo. Deus, Kadosh é um dos nomes, uma das muitas maneiras pelas quais a gente pode se referir a Deus. Kadosh, santo, santificação é a palavra kiddushim. Então, casamento, kiddushim, santificação. Uma outra palavra no português que a gente poderia relacionar a kiddushim é a palavra consagração.
Ora, se Deus estabeleceu que o casamento, se lido em hebraico, se ouvido em hebraico, se compreendido em hebraico, não fosse casamento, mas fosse kiddushim, pare para pensar. O ambiente do seu lar, a união, o enlace matrimonial entre homem e mulher é um laço de consagração, um laço de santificação. É muito mais do que ser um laço santo, é um laço que santifica. Ora, esse é o ambiente propício para o desenvolvimento de um casamento. Pare para pensar nisso. Consagrar-se, santificar-se. Porque na lógica não é assim que funciona? O que significa santificação? Ser santo não é, antes de tudo, separar-se? E quando eu me caso, porventura eu não me separo de um monte de coisas? Eu me separo, em primeiro lugar, da minha casa. Eu estou ali dentro do ambiente familiar da minha casa, eu saio dali e agora passo a ter o meu próprio ambiente familiar. Tá? Eu me separo das minhas premissas. Eu me separo dos meus pressupostos, dos meus planos pessoais. Eu me separo de tanta coisa, eu me separo do mundo em muitos aspectos. Eu me separo, inclusive, das minhas amizades, porque isso é uma consequência imediata. Tem gente que acha que isso é negativo. Não é. Afinal de contas, a partir do momento que eu me dou a um matrimônio, automaticamente eu preciso dar a devida atenção, e essa atenção tem que ser constante, plena e diária. Ora, ninguém acha errado se, para eu prestar um concurso vestibular ou um concurso público, ou pleiteando uma vaga num determinado emprego, ninguém acha errado se eu passar ali um tempo completamente desvencilhado ou não atrelado a meus amigos e programações. Isso não há problema, porque tem a ver com desenvolvimento pessoal. Entretanto, quando eu me caso, eu tenho que sim dar a devida atenção a agora essa nova realidade, essa nova experiência. Pare para pensar. Como que o Senhor trabalhou isso de maneira absolutamente positiva, saudável e maravilhosa? Olha, eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo para eu ser consagrado e santificado e trabalhado pelo Senhor é dentro da minha casa. Irmãos, querido, você está me ouvindo, entenda uma coisa, eu quero ser trabalhado mesmo pela minha esposa, por aquela com quem eu divido tudo que tenho e tudo que eu sou. Ela é sim a melhor pessoa com a qual eu quero me relacionar e ser trabalhado por Deus. Então, casamento, kiddushim, é o ambiente da santificação, da consagração. Esse é o ambiente melhor para se viver. Esse é o melhor ambiente para ser trabalhado. Agora, se você for pensar em consagração do ponto de vista bíblico, a gente não gosta muito, porque a consagração está muito relacionada com a morte, e essa é uma linguagem neotestamentária para a gente. Porque a gente está falando de negar-nos a nós mesmos. Isso é morte, a morte do eu, a negação do ego, às vezes a supressão da minha própria vontade pela do outro, é a do outro em detrimento da minha. Ora, consagração e separação é pensar que eu tenho que me separar de planos infantis, juvenis, sonhos que estabeleci no meu coração, mas enfim, foi resultado da minha própria vivência, mas não é necessariamente o que o Senhor queria para mim. Agora, você precisa ser homem e você, mulher, precisa ser mulher suficientes para entender que essa é a realidade que está diante de nós. Contentar-se com isso que o Senhor nos deu e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dentro dessas realidades que pressupõem uma negação de nós mesmos. Eu sei que a gente vive numa sociedade hedonista, egoísta, que pressupõe que os nossos planos pessoais devem ser vistos em primeiro lugar. Eu entendo isso.
Mas isso tudo não procede de Deus. Isso tudo tem a ver com humanismo, com coisas pensadas de maneira, infelizmente, muito eficazes pelo próprio Satanás, porque isso entra no nosso inconsciente de maneira sorrateira, sutil, homeopática, e quando a gente pensa que não, a gente está defendendo coisas que jamais o nosso Senhor defendeu. Misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Filosofias humanas que contradizem a pessoa bendita de Jesus, que é o nosso referencial. Portanto, Kiddushim, consagração, separação, separar-se, se afastar das coisas que o que eram e passam agora coisas novas a tornar-se nossa própria realidade. Descobrir um novo mundo, descobrir um novo ambiente. Sinto falta de muitos pais e mães sentados com seus filhos explicando essas realidades. Amados, eu tenho 41 anos de idade e trabalho com casamento e com aconselhamento para casais há muitos anos, eu e minha esposa. E durante todo esse tempo o que nós temos percebido é que na maioria das vezes não se trata somente de pais relapsos que não falam sobre esses assuntos com seus filhos. Trata-se, antes de tudo, de pais que não querem ter que dizer a seus filhos que casamento é ruim. Porque essa tem sido a experiência deles. Então a gente tem visto muitos pais se abstendo de tratar dessas questões porque vivem eles mesmos realidades negativas. E alguns pais que, pior, falam aos seus filhos que casamento não é bom. Pelo contrário, meu pai dizia que vida de solteiro era ruim. Vida de solteiro era ruim. Coisa boa é estar casado. Se Deus disse que é bom, é bom. Se não está sendo bom, coisas precisam de correção. Humildade da nossa parte em perceber que está havendo falhas da nossa parte e que precisam do ajuste santo da lei do Senhor que é perfeita e restaura a nossa alma. Casamento é bom, casamento é bênção, casamento é riqueza. Ora, para aqueles que me conhecem de perto sabem que quando eu falo que essas coisas são boas, elas são boas dentro do ponto de vista da realidade que está diante da gente. A realidade que está diante da gente, irmãos, é simples e prático para mim. Viver não é fácil. Está implicado. Ninguém para comer uma boa comida simplesmente estala os dedos e ela aparece na frente. Para tudo de bom que a gente tem que fazer, tem um oposto de esforço e trabalho que a gente também tem que fazer. É bom porque você não sabe que eu vivo. Querido, o que eu estou dizendo é, Deus disse que é bom e o Deus que eu sirvo não mente. Se alguma coisa está errada, com certeza está em nós. Certo irmão uma vez nos falou o texto de Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele falou assim: se tem alguma coisa me faltando, com certeza isso não é problema de Deus. Porque Deus não mente, Ele é perfeito e Ele não falha. Se tem alguma coisa me faltando, é porque ou eu estou querendo demais, ou o Senhor não está sendo o meu pastor, porque eu não estou sendo ovelha. E eu entendo perfeitamente essa perspectiva e concordo em gênero, número e grau. Por quê? Porque Deus disse que nada nos faltará. Então, alguma coisa está errada se está nos faltando. Deus disse que casamento é bom. E se Deus disse que casamento é bom, eu acredito completamente na opinião, na percepção e na realidade transmitida pelo Senhor a nós. Kiddushim, santificação, consagração. Isso é casamento, segundo as Escrituras. A pergunta sobre o que tem influenciado a sua visão, a sua perspectiva, a sua cosmovisão. Ela tem sido uma cosmovisão cristã a respeito do casamento? E queria te fazer mais uma pergunta. Ao nos verem, os nossos filhos, ou jovens que possam estar à nossa volta, sejam eles parentes, sejam eles amigos, sejam eles da nossa própria relação de trabalho,
Tá? Esses jovens, eles passam a desejar o casamento e um bom relacionamento ao olhar para você. E terceiro, qual é a base bíblica do casamento? Aquela pela qual você está se baseando. Tá? Pense nisso. Então, eu quero encerrar esse vídeo aqui trazendo essas perguntas para você, relacionando a palavra casamento com a expressão Kiddushim, que significa consagração e santificação. E mais adiante a gente vai entrar no próprio texto bíblico, passo a passo, para ver o que o Senhor pensa a respeito de casamento, o que é Adão, o que é Eva, como que isso fala a nós. E se o Senhor permitir, nós trataremos disso num outro momento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ore por nós, muito obrigado por esse tempo, por nos assistir. Curte, comenta se você tem algo a dizer e compartilhe os nossos vídeos. Tá certo? Grande abraço, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.